Você acorda cedo, como sempre. O despertador toca, você estica a mão sem olhar, o desliga no automático, e ali já começa a repetição. Pés no chão frio, corpo ainda pesado, mente já invadida por obrigações. Nem deu tempo de lembrar que você sonhou, se é que ainda sonha. A rotina te puxa pelo braço e diz: anda, não tem tempo para isso. Você levanta, se arruma, engole o café e entra no trânsito. Abre o celular, responde coisas que não sente vontade de dizer. Sorri para mensagens que não te fazem rir. E o mais curioso, você nem percebe mais. Só vai. E no fundo, esse só vai é exatamente o que a máquina quer. Porque existe uma máquina invisível. Ela não tem engrenagens visíveis nem um dono específico. Mas ela funciona com perfeição. Uma máquina que te educa sem te ensinar, que te ocupa sem te preencher. E você acha que está escolhendo, quando na verdade está sendo escolhido. Você sente isso às vezes, no meio de uma reunião vazia. Na hora de responder aquele "tudo bem?" automático. Quando abre o Instagram e vê pessoas que parecem estar sempre vivendo mais do que você. A sensação é a mesma. Uma vida que anda sozinha, sem você dentro. Essa máquina não te prende com correntes, mas com promessas. Promete sucesso, estabilidade, aprovação, segurança. E com medo de não ter isso, você cede, vai aceitando, vai se moldando, até que um dia, olha no espelho e não sabe mais quem está ali. Você não teve tempo de se perguntar o que realmente queria, porque cada vez que tentou parar para refletir, alguém te disse: isso é bobagem, vai trabalhar, pensa demais. Todo mundo vive assim, e você, que só queria entender por que doía, passou a fingir que não doía. Mas dói. Dói não se reconhecer. Dói viver no automático. Dói sorrir para fora enquanto por dentro tudo grita. E o mais cruel, dói sozinho. Porque a máquina ensinou que mostrar fraqueza é fracasso, que sentir é perda de tempo, que vulnerabilidade é algo que você compartilha só quando estiver curado. E aí você adoece. Não de febre ou tosse. Adoece de um jeito mais difícil de diagnosticar. Um cansaço que não passa com sono. Uma tristeza que não vira choro. Uma angústia que não sabe onde mora. E no meio disso tudo, a vida vai passando. Você sente que está ficando para trás. Que os dias estão curtos demais. Que os anos estão voando. E começa a correr mais, a se esforçar mais. Acorda mais cedo, dorme mais tarde, estuda, produz, entrega. Mas a sensação não muda. Quanto mais corre, mais vazio fica. Isso não é coincidência. É projeto. A máquina é feita para isso. Ela quer produtividade, não consciência. Quer metas batidas, não almas despertas. Ela recompensa quem obedece e pune quem para pensar. Quem pensa demais atrasa a fila. Quem sente demais desorganiza a engrenagem. Mas tem algo em você que resiste. Mesmo que você nem perceba, tem uma parte sua que não se rendeu. Que ainda lembra de quem você era antes do cansaço. Que ainda sonha, mesmo que em silêncio. Essa parte, às vezes, aparece num suspiro. Numa música que te faz chorar. Num cheiro que traz lembranças. Numa vontade inexplicável de largar tudo e sumir. E não é loucura. É saudade. Saudade de si mesmo. Da versão sua que foi ficando para trás enquanto você tentava ser aquilo que esperavam. Saudade de quando as coisas eram mais simples. De quando você não precisava fingir tanto. De quando você conseguia sentir sem pedir desculpas. Mas aí você lembra das contas, das responsabilidades, do que vão dizer, e volta. Volta para o mesmo lugar onde tudo começou a desandar. O medo. O medo de não dar certo, de ser julgado, de ser deixado para trás, de decepcionar quem você ama. E por medo de perder tudo, você perde a si mesmo. Mas e se eu te dissesse que dá para sair da máquina? Não é fácil. Vai doer. Vai parecer errado. Porque você vai desaprender tudo o que te ensinaram como certo. Vai parar de competir, de correr, de fingir. E isso vai incomodar quem ainda está preso. Vão dizer que você enlouqueceu, que virou preguiçoso, que não é mais o mesmo. E sabe o que é mais difícil?
Você mesmo vai começar a acreditar nisso. Porque sair da máquina é como sair de um quarto escuro que você achava ser o mundo todo. Quando a luz bate, arde. Mas depois, você começa a enxergar. Enxerga que o tempo nunca foi o inimigo. Foi a forma como você o usava. Enxerga que sucesso sem paz é fracasso disfarçado. Que estar cercado de gente não é o mesmo que estar acompanhado. E que viver com pressa é uma forma lenta de morrer. Sair da máquina não é largar tudo e morar no mato, embora às vezes pareça tentador. É, acima de tudo, reconquistar o direito de existir com verdade, de fazer escolhas conscientes, de sentir sem culpa, de parar quando for demais, de dizer não sem se sentir mal, de respirar fundo e perguntar: o que eu realmente quero agora? A vida não é uma linha de produção, é um campo fértil, e o que você planta depende do quanto você está disposto a escutar sua própria terra, suas pausas, suas dores, seus silêncios. Porque no fim, não é sobre fazer muito, é sobre fazer sentido. A máquina te ensinou a conquistar, a alma te convida a pertencer, e são caminhos diferentes. Você pode continuar correndo se quiser. Pode continuar preenchendo planilhas, batendo metas, comprando coisas, mas saiba, a máquina não vai se importar com o que você sente. Ela só quer que você funcione. Quem vai se importar com você é você. E se você não fizer isso por si, ninguém vai. Porque no fim do dia, quando o celular silencia, quando as luzes se apagam e você deita a cabeça no travesseiro, sobra só você. E a pergunta que ecoa não é quanto você produziu hoje, mas você ainda se reconhece? Se a resposta for não, talvez seja a hora de parar. Não de desistir da vida, mas de desistir da vida que está te matando. Você merece mais do que funcionar. Você nasceu para sentir, para criar, para viver com intensidade, para cair e levantar, para errar e tentar de novo, para se perder e se encontrar. Não deixe que o mundo apague essa centelha em nome de estabilidade, porque no fundo, ninguém lembra do funcionário exemplar da firma que trabalhou até morrer. Mas todo mundo lembra daquela pessoa que tinha luz nos olhos, que fazia perguntas difíceis, que inspirava, que sentia, que viveu. A vida, de verdade, não cabe na agenda da máquina. Ela vive nos desvios, nos silêncios, nas pausas. E talvez tudo o que você esteja precisando agora é de uma pausa com coragem. Coragem de parar, de respirar, de voltar para casa, aquela que mora dentro de você. E se alguém te perguntar por que você parou, responde com calma: porque eu cansei de sobreviver e decidi começar a viver.